boa tarde. Estamos começando mais um Ponto de Vista News, o seu jornal semanal, comigo, Luciana Novaes, e com o Dr. Nerilton Senna, trazendo as principais notícias de Vitória da Conquista e mundo. Temos um encontro marcado com vocês de segunda a sexta, de 13 às 14 horas, trazendo as principais notícias locais, regionais, nacionais e além de entrevistas exclusivas todos os dias. Este é um programa de produção jornalística do Conquista News, Portal Notícias Bahia. Muito boa tarde, doutor Nerilton. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes aí. Estamos juntos aí trazendo boas notícias para todos. Exatamente. E ontem teve a posse aí, né, dos eleitos aqui em Vitória da Conquista, nas cidades vizinhas, nas capitais. Vamos soltar a nossa vinheta de abertura, Jonatas. Ponto de Vista News, seu programa semanal de notícias, entrevistas, dicas, entretenimento, oportunidade de emprego e a participação do ouvinte. Ponto de Vista News, agora na Melodia com Rai Sena e Luciana Novaes. Principais manchetes do dia. Sheila Lemos toma posse para o segundo mandato como prefeita de Vitória da Conquista. Lucas Batista participa de solenidade de posse e reforça a presença como liderança no governo Sheila Lemos. Vereador Almir Pessoa é eleito presidente da Câmara de Vereadores de Ituaçu. Felipe Brito é empossado prefeito de Ituaçu em cerimônia na Câmara Municipal. A CM Neto elogia Bruno Reis na posse. Segundo mandato vai ser ainda melhor do que o primeiro. Fernando Jacaré é empossado como vereador em Vitória da Conquista com grande celebração no Imperial Hall, Grand Hall. Leia Meira é empossada como vereadora em Vitória da Conquista. Secretário de Saúde Fernanda Maron toma posse e deseja um feliz 2025 para a população de Vitória da Conquista. Viviane Ferreira é empossada como secretária da Mulher em Vitória da Conquista. E nós teremos mais tarde a entrevista com a psicóloga Graciele Ramos. Prefeito e vereadores eleitos tomam posse em São Paulo. TSE cita a diversidade de rejuvenescimento de eleitos empossados. Nossas principais notícias do dia. Sheila Lemos toma posse para o segundo mandato como prefeita de Vitória da Conquista. Ontem, 1º de janeiro, Vitória da Conquista celebrou um marco histórico em sua política municipal. Sheila Lemos tomou posse para o segundo mandato como prefeita da terceira maior cidade da Bahia. Em uma cerimônia realizada na Casa de Eventos Imperial Grand Hall, ao lado dela, os 23 vereadores eleitos também foram empossados. Em um evento solene que atraiu lideranças políticas, representantes políticos e moradores da cidade. O ponto alto da cerimônia foi a eleição da nova presidência da mesa diretora da Câmara de Vereadores, que ficam encarregados de dar posse à prefeita e ao vice-prefeito. A escolha da mesa diretora marca o início de um novo ciclo legislativo, definindo os rumos da gestão administrativa e política do município nos próximos 4 anos. Hoje celebramos mais um momento histórico, a primeira vez que uma mulher eleita diretamente assume a chefia do Executivo Municipal. Isso reflete a força e a confiança do povo de Vitória da Conquista em um governo que trabalha para todos e todas, disse Sheila Lemos, emocionada. A solenidade também foi marcada por homenagem aos ex-gestores e pela apresentação de um balanço das ações realizadas no primeiro mandato. Sheila Lemos destacou o progresso obtido em áreas estratégicas e reafirmou a importância do trabalho coletivo entre os poderes executivo e legislativo. A cerimônia foi encerrada em clima de comemoração e com promessas de um futuro promissor para a Vitória da Conquista. A população agora aguarda com expectativa as primeiras medidas de nova gestão, que promete dar continuidade ao crescimento da cidade e consolidar seu protagonismo no estado da Bahia. Aí, muito bem, vários imprevistos aqui, né? Lucas Batista participa da solenidade de posse e reforça a presença como liderança do governo de Sheila Lemos. Lucas Batista, primeiro suplente e uma das figuras de destaque no cenário político de Vitória da Conquista, marcou presença na solenidade de posse dos eleitos e reeleitos. O evento, realizado em clima de celebração, contou com a participação de diversas lideranças políticas e autoridades municipais. Recebido com entusiasmo e reconhecimento por parte das lideranças partidárias, Lucas Batista reafirmou sua importância como uma liderança de peso dentro do governo
da prefeita Sheila Lemos. Ele é amplamente reconhecido por sua dedicação e pelo trabalho alinhado aos projetos de desenvolvimento da gestão municipal. A prefeita Sheila Lemos tem promovido uma gestão inovadora e focada no bem-estar da nossa população. É uma honra fazer parte desse time e estar ao lado de tantas pessoas comprometidas com o progresso de nossa cidade, destacou Lucas Batista durante a solenidade. Acompanhado por sua assessora política, Lucas Batista demonstrou engajamento e reforçou sua posição como um articulador estratégico no cenário político local. Sua presença no evento foi interpretada como uma reafirmação de seu compromisso com os projetos de Sheila Lemos e sua gestão. Liderança que prestigiaram o evento não pouparam elogios à atuação de Lucas Batista, destacando sua habilidade em unir diferentes frentes políticas em prol do desenvolvimento da cidade de Vitória da Conquista. O vereador Almir Pessoa é eleito presidente da Câmara Municipal de Ituaçu. O vereador Almir Pessoa foi eleito presidente da Câmara Municipal de Ituaçu com 7 votos favoráveis, consolidando-se com uma das principais lideranças políticas da região. Segundo o vereador mais votado do município, com a expressão de 1.166 votos nas últimas eleições. Almir demonstra força política e prestígio entre seus pares nos legislativos. A eleição de Almir foi marcada por articulações estratégicas lideradas por Felipe Brito, uma figura de influência na política local, que desempenhou papel fundamental ao unir os parlamentares em torno de um objetivo comum. Essa unidade foi essencial para garantir a vitória do novo presidente da Câmara. O vereador Almir Pessoa, conhecido por sua atuação comprometida com o desenvolvimento de Ituaçu, destacou em seu discurso de posse a importância de fortalecer o legislativo como um espaço de diálogo e construção de políticas públicas. Assuma este compromisso com responsabilidade e dedicação, buscando sempre atender aos anseios da população de nossa querida Ituaçu, afirmou. Com a nova composição da mesa diretora, a Câmara de Vereadores inicia um ciclo que promete reforçar a representatividade política e busca por melhorias estruturais e sociais no município. A eleição foi ampla comemorada por apoiadores e lideranças políticas locais, que veem em Almir um presidente comprometido em conduzir o legislativo com transparência, diálogo e eficiência. O mandato de Almir Pessoa à frente da Câmara será observado como uma oportunidade para consolidar sua liderança regional e fortalecer as ações que impactem positivamente no cotidiano dos cidadãos de Ituaçu. Felipe Brito é empossado prefeito de Ituaçu em cerimônia na Câmara Municipal. O município de Ituaçu, na região sudoeste da Bahia, viveu um momento de grande expectativa e celebração com a posse do novo prefeito Felipe Brito. A solenidade foi realizada na Câmara Municipal de Ituaçu, reunindo lideranças políticas, familiares e membros da comunidade local. Durante a cerimônia, que contou com a presença de vereadores, representantes da sociedade civil e a nova presidência da Câmara, Felipe Brito destacou a importância do apoio recebido ao longo de sua trajetória e agradeceu à população que confiou em sua liderança. Hoje é um dia histórico, um dia de gratidão e compromisso. Agradeço imensamente ao povo de Ituaçu que confiou no nosso projeto e à nova presidência da Câmara por abrir caminhos para um futuro melhor para a nossa cidade. Vamos trabalhar juntos com transparência e dedicação para honrar cada voto de confiança, declarou o prefeito em seu discurso emocionado. O evento também marcou o início de uma gestão que promete priorizar o diálogo entre os poderes legislativos e executivo, além de apresentar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento de Ituaçu. A nova presidência da Câmara Municipal foi destacada por Felipe Brito como uma parceria essencial para a construção de uma cidade mais próspera. A união entre os poderes será fundamental para enfrentarmos os desafios que estão por vir. Juntos, temos a missão de transformar a vida dos nossos cidadãos, reforçou. Com a nova gestão oficialmente iniciada, os olhares da comunidade se voltam para as ações e projetos que o prefeito Felipe Brito e sua equipe deverão implantar nos próximos anos, marcando um novo capítulo na história de Ituaçu. A CM Neto elogia Bruno Reis na posse. Segundo mandato vai ser ainda melhor que o primeiro. Na cerimônia de posse do prefeito reeleito de Salvador, Bruno Reis da União Brasil e da vice-prefeita Ana Paula Matos, a vice-presidente do partido, a CM Neto, destacou a liderança e os resultados da gestão municipal.
Em entrevista coletiva, Neto ressaltou o amplo apoio popular recebido por Bruno e por Ana nas urnas e expressou otimismo em relação ao novo mandato. Ele, Bruno, chega agora mais experiente, com todo o conhecimento sobre a nossa cidade, os desafios que tem, por contar com uma equipe altamente qualificada. Tenho certeza que Bruno vai manter esse título e que a gente traz o melhor prefeito do Brasil, o melhor prefeitura do país, afirmou ACM Neto. O ex-prefeito de Salvador também destacou que a reeleição de Bruno Reis foi um reflexo do trabalho realizado no primeiro mandato e da confiança da população. A eleição foi reconhecimento do trabalho que Bruno realizou e a confiança que a população tem hoje no segundo mandato dele. Eu acho que hoje Bruno transcende essa questão histórica de esquerda, de direita, de oposição A ou B. Por quê? Porque a votação que ele teve, quase 80% dos votos, é a ampla, esmagadora maioria da cidade, dizendo que confiou no trabalho dele. E eu tenho certeza e repito que o segundo mandato vai ser ainda melhor que o primeiro. Bruno Reis e Ana Paula foram reeleitos com 78,67% dos votos válidos nas eleições de outubro de 2024. Ficou aí a fala aí de ACM Neto. Fernando Jacaré é empossado como vereador em Vitória da Conquista, com grande celebração também no Imperial Grand Hall. Vitória da Conquista testemunhou uma tarde de celebração e emoção. Durante a cerimônia de posse do vereador Fernando Jacaré, o evento realizado na Casa de Eventos Imperial Grand Hall reuniu familiares e amigos, eleitores, autoridades políticas, membros da imprensa, marcando o início de um novo capítulo na trajetória política de Fernando. Fernando Jacaré chegou à cerimônia com visível alegria, irradiante simpatia e energia. Antes mesmo de adentrar o salão principal, fez questão de saudar cada um dos eleitores e apoiadores que os aguardavam ansiosamente na entrada. Em um gesto de proximidade e respeito, atendeu a todos com carinho, conversando, tirando fotos e agradecendo pelo apoio que elevou ao cargo novamente de vereador. Estou extremamente grato por estar aqui hoje. Cada um de vocês é parte essencial desta conquista. E juntos vamos trabalhar para transformar Vitória da Conquista em uma cidade ainda melhor, declarou Fernando com uma breve fala informal enquanto cumprimentava os presentes. Após a cerimônia formal, Fernando continuou a interagir com os convidados, demonstrando a mesma receptividade que marcou sua chegada. O ambiente foi tomado por uma clima de celebração e esperança, abraços e registros fotográficos que eternizaram a ocasião. Léa Meira é empossada como vereadora em Vitória da Conquista. Léa Meira, a segunda vereadora mais bem votada nas últimas eleições, tomou posse em uma solenidade marcada por emoção e prestígio, realizada no Imperial Grand Hall. O evento reuniu autoridades, lideranças políticas, familiares e admiradores da nova parlamentar. Léa chegou ao local acompanhada de sua família, demonstrando equilíbrio entre sua trajetória pública e os seus laços pessoais. Ela percorreu o salão cumprimentando os presentes com simpatia e atenção, reforçando o carisma que conquistou os eleitores conquistenses. Representando com um compromisso com o futuro, Léa Meira promete atuar em pautas voltadas para a educação, saúde e fortalecimento de políticas públicas que atendam à necessidade das mulheres e das comunidades mais vulneráveis de Vitória da Conquista. O evento também marcou um momento especial para a política local, reforçando a importância da presença feminina na Câmara Municipal. Léa, que se destacou na campanha com propostas inovadoras e uma comunicação direta com a população, agora assume o desafio de colocar essas ideias em prática. Durante a cerimônia, Léa se mostrou grata pela confiança depositada em seu nome. Com um sorriso constante, ela reforçou seu compromisso com as pautas que defendeu ao longo da sua campanha, prometendo atuar em prol do desenvolvimento de Vitória da Conquista e da melhoria da vida de sua população. A atuação de Léa Meira no Legislativo é aguardada com grande expectativa, com sua postura acessível e firme. A vereadora se compromete a honrar os votos recebidos, representando os interesses da população conquistense e contribuindo para o progresso do município. Secretária de Saúde, Fernanda Maron, toma posse e deseja um feliz 2025 para a população de Vitória da Conquista.
Em uma solenidade marcada pela emoção e pelo compromisso com o bem-estar da população, Fernanda Maron tomou posse como secretária de Saúde de Vitória da Conquista. O evento contou com a presença de amigos, familiares e autoridades locais, que celebraram a continuidade de um trabalho que tem sido reconhecido por seus impacto positivo na saúde do município. Fernanda Maron agradeceu o apoio recebido ao longo de sua trajetória e renovou seu compromisso de trabalhar incansavelmente para garantir uma saúde pública de qualidade. É uma honra assumir novamente a missão de cuidar da saúde de nossa cidade. Em 2025, seguiremos firmes com os projetos que priorizem a prevenção, o atendimento humanizado e a melhoria das condições do serviço de saúde para todos os conquistenses, afirmou. A secretária também aproveitou o momento para desejar um ano de realizações e saúde para todos. Que 2025 seja um ano de muitas conquistas e superações. Meu compromisso é continuar ao lado de cada cidadão, construindo uma Vitória da Conquista mais saudável e acolhedora, declarou emocionada. Fernanda Maron recebeu palavras de incentivo e demonstrações de carinho por parte dos presentes, incluindo amigos e familiares que destacaram sua dedicação e competência na liderança da Secretaria da Saúde. Com uma gestão focada na expressão e aprimoramento dos serviços de saúde, a secretária inicia o ano com planos que incluem a ampliação de programas preventivos, melhorias das estruturas da unidade de saúde. Viviane Ferreira é empossada como secretária da Mulher em Vitória da Conquista. Vitória da Conquista começou o ano de 2025 com um evento importante para o fortalecimento das políticas de defesa dos direitos femininos. Viviane Ferreira foi oficialmente empossada como secretária da Mulher em uma cerimônia que reuniu lideranças políticas, sociais e representantes da comunidade. Acompanhada de seu esposo, o advogado Edivaldo Ferreira, e de suas filhas, Viviane demonstrou entusiasmo e comprometimento com o cargo. Durante uma conversa, Viviane, a secretária, destacou a importância de fortalecer as ações voltadas à proteção e empoderamento das mulheres. Início este ano com o coração cheio de esperança e compromisso de continuar desempenhando um papel fundamental na defesa dos direitos femininos em nossa cidade. Que 2025 seja um ano de sucesso para todas as mulheres de Vitória da Conquista. Juntas, construiremos um futuro mais justo e seguro para todas, declarou Viviane Ferreira. A secretária da Mulher de Vitória da Conquista tem desempenhado um papel essencial na implementação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência de gênero e à promoção de direitos. Entre as prioridades anunciadas por Viviane Ferreira para a sua gestão estão a ampliação do serviço de acolhimento, o fortalecimento das campanhas educativas e o incentivo à participação feminina nos espaços de liderança. Com a trajetória marcada pela dedicação em causas sociais, Viviane Ferreira assumiu a secretaria com apoio da comunidade e o desafio de consolidar a Vitória da Conquista como referência em políticas para mulheres no estado da Bahia. Prefeito e vereadores eleitos tomam posse em São Paulo. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tomou posse do seu segundo mandato na tarde desta quarta-feira, dia 1º, em evento na Câmara Municipal. Depois, Nunes foi para a cerimônia comemorativa no Teatro Municipal, quando deu posse ao secretariado, Os discursos no municipal foram marcados pela ênfase numa gestão voltada para a qualidade do atendimento aos cidadãos. Em sua fala, Nunes ressaltou os programas prioritários na primeira gestão e evitou tocar em temas sensíveis, como o aumento da atenção em setores do funcionalismo, as denúncias de participação de membros da Guarda Civil Metropolitana e militares no centro da cidade, a construção de empresas em empresa de ônibus, a corrupção em empresa de ônibus e a terceirização de serviços como o funerário, além da questão da distribuição de energia elétrica, bastante criticados nos últimos 2 anos. Nunes se reelege no segundo turno nas eleições em São Paulo com 59,35% dos votos válidos, tendo sido a escolha de 3 milhões eleitores. Pouco mais de 1 milhão de votos a mais do que o segundo colocado, o deputado estadual Guilherme Boulos. Ricardo Nunes assumiu a prefeitura da cidade de São Paulo em 2021, após a morte de Bruno Covas, vítima de câncer. O candidato do MDB
Antes de ser prefeito, foi vereador entre 2013 e 2020. A posse dos 55 vereadores na capital paulista decorreu tranquila, com breve discussão. Que bom, hein? Teve essa calmaria lá, não teve cadeirada um candidato no outro. O TSE cita diversidade e rejuvenescimento de eleitores empossados. Com base nos resultados das eleições municipais de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral avalia que há rejuvenescimento e maior diversidade entre os 5.443 prefeitos e 5.443 vice-prefeitos e 58.070 vereadores que foram empossados para mandatos de 4 anos. Dados do portal aberto do TSE mostra que a faixa etária abaixo dos 39 anos foi o que mais cresceu entre os eleitores. O número de mulheres eleitas, segundo o tribunal, também aumentou em todos os cargos em disputa, quando comparado aos últimos pleitos municipal realizados em 2020. A faixa etária no cargo de prefeito, o grupo com até 29 anos mais que triplicou, passando de 36 eleitos nessa faixa etária de 2020 para 119 no pleito deste ano. As prefeituras registraram quedas classificadas com significativo entre as faixas mais avançadas. Em 2024, foram 851 eleitos entre 60 e 69 anos, menos 29%, e 249 eleitos acima de 70 anos, menos 38%. Para vice-prefeito, o cenário segundo o tribunal é semelhante, com um número 3 vezes maior entre os mais jovens, com até 29 anos, há quedas substanciais nas faixas de 50 a 59 e acima dos 70 anos. O mesmo movimento foi observado entre os eleitos para vereador e que os candidatos mais jovens, com até 39 anos, conquistaram mais espaço. As faixas de 60 e 69 anos e de 70 a 79 anos tiveram diminuição acentuadas, avaliou o TSE. A idade mediana de prefeitos e vice-prefeitos e vereadores eleitos é 46 anos. Há mais de uma década, em 2012, o ponto do meio foi 56. A mediana ao ponto do meio é utilizada para separar o conjunto de idades sem refletir valores muito pequenos ou mais grandes do que pode estar nas pontas, informou o tribunal. A presença feminina para o cargo de prefeito houve um aumento de 7% nos números de mulheres eleitas em relação a 2020, totalizando 728 eleitores. No cargo de vice-prefeito, o crescimento foi ainda mais expressivo, 15%. 1.066 vices eleitas. Já para o cargo de vereador, o crescimento foi de 12%, 10.537. Embora o número de homens eleitos continue superior a 47.189. Isso mostra como que, né, os jovens estão mostrando mais a cara, estão querendo se apresentar mais, né, na sua representatividade, com novas ideias, né? Isso é bom. E a mulher também, né? A mulher crescendo. E os partidos também estão ajudando, né? Que tem um partido que é o municipal, tem um partido de mulheres e tem um partido de jovens, que vai incentivando os jovens e tudo. E as mulheres aí entendendo que o lugar dela também é onde ela quer. Com certeza. Onde tem mulher ali na liderança é muito bom. O aplicativo Receita Saúde passa a ser obrigatório a partir de ontem, quarta-feira. A partir de ontem, quarta-feira, dia 1º, os profissionais de saúde e pessoas físicas deverão dispensar o papel e poderão emitir recibos apenas por meio do aplicativo Receita Saúde. A ferramenta que promete reduzir a sonegação e o número de declarações de imposto de renda na malha fina passa a ser obrigatória em 2025. Utilizado por médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, o aplicativo está disponível desde abril do ano passado, mas o uso era facultativo. Segundo a Receita Federal, mais de 380 mil recibos
tinham sido emitidos até o início de dezembro, totalizando mais de 215 milhões em valores de serviços de saúde. O aplicativo carregará automaticamente os recibos emitidos em 2024 como receita na declaração dos profissionais de saúde e como despesas a serem deduzidas na declaração pré-preenchidas do Imposto de Renda à Pessoa Física em 2025. Os recibos emitidos em 2025 serão automaticamente incorporados à declaração de 2026. Apenas médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais com registros ativos em seus conselhos profissionais podem emitir recibos por meio da Receita Saúde. O fisco esclarece que a ferramenta não se aplica aos prestadores de saúde, pessoas jurídicas, que informam os dados por meio da Declaração de Serviços Médicos à Saúde, o DMED. Né? Doutor Nerilton, agora nós vamos preparar agora para a entrevista, vamos convidar a nossa psicóloga aqui, Graciele Ramos, que vai estar hoje com o tema Ciclos e Renovação no início do ano. Então vamos pedir um intervalo aí, Jonatas, para convidar aqui a nossa entrevistada. Dinheiro no mesmo dia. Antecipação do FGTS sem parcelas mensais. 100% online. Chame no WhatsApp ou compareça em nossa loja, localizada na rua Maximiliano Fernandes, 63C, Centro Vitória da Conquista. Siga nosso Instagram, @empresta_VCA. Entre em contato pelo WhatsApp 77 98888 4131, 77 3422 4131. Dinheiro é bom. Na Empresta é bem melhor. Seu dinheiro fácil de aprovar. Venha pra cá, Empresta é seu lugar. Menos juros, fácil de pagar. Venha pra cá, Empresta é seu lugar. Na Empresta você pode. Empréstimo para o servidor, que é muito fácil. Atendimento em loja, site, aplicativo. Empréstimo consignado, pensionista aposentado. Na Empresta é sem complicação. Seu FGTS vem sacar, as contas cê vai pagar. A Empresta é a solução. O seu dinheiro fácil de aprovar. Venha pra cá, Empresta é seu lugar. Menos juros, fácil de pagar. Venha pra cá, Empresta é seu lugar. Na Empresta você pode. Para sair do sufoco e resolver sua vida financeira, o seu dinheiro está aqui. Na Empresta você pode. Atendimento nas lojas, site e aplicativo. Temos todas as soluções financeiras para o cliente. INSS, empréstimo para quem é seletista, CLT, servidor e muito mais. Seu dinheiro é na Empresta. Na Empresta você pode. Estamos de volta aqui no Ponto de Vista News com ela, nossa psicóloga Graciele Ramos, com temas sobre ciclo e renovação no início do ano. Hoje a entrevista promete, não promete, doutor Nerilton? Muito. Estou aqui ansioso. Muito boa tarde, Graça. Seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista News. Mais uma vez, já ficou nossa sócia já, viu? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, doutor Nerilton. E boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite novamente e pelo assunto tão prazeroso que será discutido, falado. Mas antes que eu esqueça, eu quero mandar logo um abraço para Tiago, para Daniela, para John, para o vereador Paulinho, que foi empossado ontem. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Foi muito bom ontem. Graças. O que significa na prática dizer o que é vida, que a vida é feita de ciclos? O que significa na prática? Na prática, uma necessidade humana, né? A gente, quando olha que a gente tem calendário, a gente tem relógio, tudo para fazer uma medição do nosso tempo, para a gente se articular
até o nosso mecanismo cerebral precisa disso, né, para a gente se articular. Então, automaticamente, a gente precisa desses pontos para saber onde que a gente está e nos situarmos. Então, os ciclos, ele perpassa muito disso, né? Então, quando a gente fala de um ano que se finda, quando a gente fala de perdas pontuais na nossa vida, ou mudanças que a gente vivencia o tempo inteiro, né? Tudo isso demarca um ponto para de sairmos de um ponto para outro. Então, isso é um novo ciclo, isso é uma renovação. Sempre estamos nessa constância, né, de viver este novo o tempo inteiro. Como o encerramento de um ciclo pode impactar nosso bem-estar assim, emocional? Licença, rapidinho. Depende dos ciclos que se encerram. Tem os escolhidos e tem os que não são escolhidos. Então, os que não são escolhidos são desafiadores. Mas os que a gente escolhe, ele também é desafiador, porque demanda aí uma prática de mudança de hábitos, de comportamento, né? Todo um processo de estrutura vivencial. Então, mas assim, passa a ser mais fácil a partir do momento que a gente faz uma escolha. Mas aqueles que a gente não escolhe, de fato, são muito mais complexos. Com vontade, viu, doutor? Pronto. Eu vou me basear aqui nas perguntas, porque nós estamos falando sobre questões de ciclos, né? Revisitar o passado, né? Aqui falando sobre esse ciclo, porque sempre você acaba, de certa forma, revisitando o passado. Como é que pode usarmos esse revisitar o passado de maneira saudável, sem nós ficarmos presos a ele? Eu diria que a gente primeiro precisa entender as nossas emoções. A gente precisa aprender a lidar com elas, entender o que a gente sente. Porque quando a gente revisita o passado e isso passa a ser um problema, passa a ser uma questão, então é porque eu não estou pronta para lidar com minhas próprias demandas, né? Então, acho que a gente primeiro precisa entender o que a gente está sentindo, né? O que eu estou sentindo. E quando eu faço esse voltar ao passado, o que eu sinto? Como é que eu, né? Como é que eu estou interpretando os meus percursos para que eu me dê conta deles, né? De uma forma mais efetiva. Então, eu acredito que perpassa por esse lugar de entender como é que suas emoções funcionam. E acho imprescindível que a gente revisite mesmo, né? Isso tem a ver muito com questões de inteligência emocional, no caso. Teria a ver com isso, assim, você buscar, mas trabalhar isso de uma forma inteligente ou não? Seria? A gente vai para este conceito, né? A gente vai desaguar nesse conceito, mas eu acredito que é uma prática de exercício que a gente precisa fazer. Eu percebo hoje, nessa sociedade contemporânea atual, as pessoas se perdendo muito por isso, de não dar conta das suas próprias emoções, né? Ou muitas vezes de não ter que mascará-la em virtude do processo externo. Muito recentemente, vou pegar uma história pessoal, eu vivenciei um momento pontual de frustração, né? Um percurso pessoal ali, foi uma coisa pontual, né? Uma situação mal resolvida que me deixou abalada, triste, e eu tive um evento para ir neste dia. E eu sou aquela pessoa que constantemente eu estou sendo vista alegre, porque é uma coisa que eu gosto de experimentar alegria, mas não quer dizer que eu sou alegre o tempo inteiro. E isso gera uma estranheza às pessoas que estavam ao meu redor. E começaram a me questionar e eu realmente escolhi naquele momento não fingir. Eu disse assim, realmente eu não estou bem, não quero problematizar, mas eu estou aqui. Tanto que eu ainda perguntei a algumas pessoas, eu falei, se preferiram que eu viesse ou não? Não, melhor você viesse. Eu falei, pois é, então eu vim desse jeito, mas estou aqui introspecto. Então, assim, quando a gente fala de emoções, é algo muito complexo, né? Aí, quando a gente pega o conceito de inteligência emocional, eu acredito que é quando a gente exercita muito esse autoconhecimento, essa autocompreensão sobre as nossas emoções, sobre o que a gente está sentindo e o que a gente quer apresentar para o outro, aí automaticamente a gente alcança esse conceito, né? De ter uma inteligência ali, ou seja, um equilíbrio, né? Um domínio. Ou pelo menos uma interpretação mais consciente. Isso, entendi. Né? Que eu não sei se a gente domina de fato. De fato, né? É verdade. Quando se fala em domínio, as pessoas pensam, né? Pois é. Ou às vezes a gente domina, mas aí não tá legal. Não tá porque legal, aí é um controle, que é o que eu tô citando como exemplo, né? Eu poderia ter usado este domínio, que seria este controle, mas não seria saudável para mim. Verdade. Porque eu estaria anulando um sentimento pessoal que naquele momento estava muito incômodo. Eu queria saber assim, por que início de ano é sempre considerado um momento tão especial assim para reflexão e mudança? Você tem um ano todo para fazer isso, mas você só escolhe o final do ano para poder fazer.
Porque delimita justamente essa questão do tempo e do espaço, né? Querendo ou não, socialmente dizendo, é um momento muito potente. Eu gosto muito, eu sempre falo para meus pacientes o quanto que eu gosto de final do ano, e eu também promovo muito esse exercício desse fim de ciclo e desse reinício, porque eu acho que também é um momento muito peculiar, que é onde toda a humanidade está vibrando pelo menos um pouquinho positivo. Então tá todo mundo, é uma energia, uma esfera que todo mundo se movimenta para o novo. E a gente cria esses movimentos necessários para a vida, né? É a segunda-feira, né? É um início de um ciclo, né? Vou começar a dieta, vou começar na segunda. Vou começar a atividade, vou começar na segunda. Então a gente tem essa necessidade. E o final do ano, ele querendo ou não, ele é um início realmente de um novo ciclo, porque há coisas muito peculiares que só acontecem naquele ano. Então, acaba sendo um movimento muito necessário da escolha nossa humana, mas não quer dizer que a gente precisa de um início de ano para começar um novo. Então, dezembro eu fecho e janeiro eu abro um novo ciclo. É importante que a gente saiba que todos os momentos são possíveis para isso, né? Mas quando a gente vê todo mundo envolto a essa perspectiva, acaba facilitando, porque acho que a energia, né, ela acaba virando uma coesão muito grande para que isso aconteça de uma forma mais efetiva. Isso aí, geralmente, chegando no final do ano, você teve um ano passado, né, que nós falamos sobre revisitá-lo, mas aí você chega no final do ano com algumas resoluções, né? Eu tenho resoluções que eu quero agora para o ano 2025. Como é que nós podemos fazer essas mudanças, essas resoluções se tornarem concretas e duradouras? Como é que seria? Primeiro, esse lugar da reflexão. Não tem como eu ir para o novo sem refletir o que eu passei, por que eu passei, o que eu vivenciei, quais são de fato as minhas demandas que eu preciso melhorar em mim, quais são os contextos que eu preciso me liberar, né, me desfazer. E então eu preciso realmente ter uma reflexão muito efetiva e consciente dos meus processos. E entender também que nada é de um dia para a noite, né? Muitas vezes a dificuldade de ir para o novo, de fazer novos movimentos, é justamente porque é muito desafiador fazer novos movimentos. Então, eu acho que primeiro começa com essa reflexão efetiva. E segundo, entender seus limites, né? O que eu posso, o que é difícil. Quando a gente fica muito tempo fora mesmo da atividade física, da alimentação saudável, pronto, escolhi, agora vai. Todo mundo vem naquela empolgação, como se fosse algo extremamente fácil. E não é. Então, vai exigir uma autodeterminação muito grande, um processo consciente de se autoavaliar o tempo inteiro, né? É isso que eu quero, qual é a minha limitação? Mas eu tenho amigos que o tempo inteiro estão me chamando para determinados lugares, ou eu tenho determinadas circunstâncias no meu cotidiano que me tira dessas possibilidades. Então, o que eu preciso falar e promover? Então, existe muito um caminho que precisa ser trilhado, e para ser trilhado eu preciso entender quais são as minhas limitações, o que é possível e o que eu dou conta. E onde eu quero também. E entender também que não se muda nada de uma hora para outra, né? Tudo é processual. É necessário que seja processual. Como podemos identificar que realmente queremos para um novo ciclo que se inicia? Porque tem pessoas que têm medo da mudança, precisa procurar um psicólogo antes, trocar as ideias, para que o psicólogo possa ajudar ele nessas decisões? Depende das mudanças. Há mudanças mais simples e há mudanças mais complexas, né? Um trabalho que está insatisfeito, então a gente envolve ali uma questão socioeconômica, envolve vários outros processos que são desafiadores para poder sair disso. Então, tem que se fazer um planejamento, né? Você precisa pensar em uma escolha, mas pensar nessa escolha do que é possível. Agora, se a gente pensa ali, eu tô ali com minha saúde mental, tô com um processo de ansiedade, tô com minha saúde mental, né? Com várias limitações, aí sim, buscar um profissional de saúde mental, né? Existem várias nuances de movimentos de mudança, então eu primeiro preciso também avaliar o que é que eu quero mudar, né? O que não está fluindo, o que não está dando certo. E às vezes são em diversas áreas das nossas vidas e a gente não vai dar conta de resolver tudo de uma vez só. Então é preciso olhar quais são os meus limites rígidos. O que está doendo mais? O que está me incomodando mais? Minha relação familiar? É minha relação conjugal? É minha relação interpessoal? É minha relação pessoal comigo mesma? Minha relação profissional? Então pronto, eu acredito que a gente escrever,
registrar ali. Peraí, deixa eu trazer tudo que está aqui na mente, aqui pro papelzinho e reorganizar essas ideias para entender o que eu de fato quero, quais são os caminhos. Eu vejo muito nesse início de ano, né? Todo mundo fazendo desejos. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas eu raramente vejo as pessoas colocar quais são os processos e os caminhos que elas vão trilhar para alcançar aquilo. Verdade. Né? Então, são desejos que não é que eles não são importantes, eles são necessários. Mas eu preciso processar o como, o de que jeito, vislumbrar a maneira a qual eu entendo que eu sou capaz. Porque às vezes eu até desejo, mas não me vejo capaz. E aí as coisas não acontecem. Né? Porque o primeiro passo para que eu alcance alguma coisa, eu preciso me ver capaz. Eu vejo muito isso no consultório. Às vezes com coisas, por exemplo, eu não dou conta de emagrecer porque eu não sou capaz. Mas se não acredita que é capaz, como é que vai ir para um processo? Então pode ter os melhores profissionais, pode ter as melhores equipes ao redor, pode ter a melhor estrutura, vai ter dificuldade para que isso aconteça. Porque não se vê enquanto parte do processo. Então, a gente primeiro precisa entender que a gente é responsável, sim, pelas nossas ações e condutas, pelo aquilo que a gente almeja e deseja a partir de um caminho. Inclusive, aí entra exatamente no tema que a Luciana preparou aqui sobre a questão do autoconhecimento e escolhas. Ela fez perguntas sobre que importância há dessa questão do autoconhecimento na hora de se fazer novas escolhas. Basicamente, é o que você estava abordando aí. Né? Para eu fazer escolhas, eu preciso conhecer. E conhecer o quê? Conhecer o que eu sinto, o que é que eu quero, quais foram os caminhos que eu trilhei, né? Onde é que eu estou agora. Porque às vezes a gente vive muito no automático, a gente se torna seres muito condicionados desde a infância, né? Muito no processo de vai o que as experiências, as pessoas que a gente nutre afeto vão dizendo, ou que a vida vai oferecendo, a gente só vai indo. E aí chega um determinado momento que a gente precisa parar e falar, peraí, o que eu realmente quero? O que eu realmente escolho? Né? E então, para eu fazer escolha consciente, porque a gente está o tempo todo fazendo escolha, né? Mesmo que inconsciente, a gente está escolhendo, mas para que eu tenha consciência das minhas escolhas, eu primeiro preciso voltar e se olhar para dentro de mim. Quem eu sou? O que eu quero? Eu gosto do quê? O que me agrada? O que me faz feliz? E eu acho tão interessante que essas perguntas, elas são perguntas simples, que para mim elas são óbvias, assim, no sentido da pergunta em si, né? Você vive com você 24 horas por dia, você acorda, dorme o tempo inteiro com você e pergunta, o que te faz feliz? Ai, que pergunta difícil. Quem é você? Eu sou fulano de tal que eu trabalho. Não estou perguntando o que você trabalha ou o que você faz, ou filho de quem você é. Estou perguntando quem é. Agora você me deixa numa situação complicada. Raramente eu vejo as pessoas conseguirem ter respostas muito conscientes para essas perguntas. E isso é uma total falta de autoconhecimento, desse lugar de estar o tempo todo refletindo e examinando sobre o que você de fato é. E esse é um exercício que não é findado a partir do momento que eu encontro algumas respostas, não. Ele é um exercício inacabável. Verdade. Porque hoje eu sou uma pessoa, amanhã eu sou outra. Que é o ciclo, né? É o ciclo. Isso mesmo, os ciclos. Sempre do novo, né? Sempre, no caso, é uma questão até de evolução, né? De vida, né? E às vezes até doloroso, porque em muitas situações a gente tenta encontrar na gente a pessoa que a gente era ontem, e a gente fica ali insistindo, mas outros percursos se assumiram na vida, às vezes algumas perdas, mudanças de locais, ou de espaços, ou de ambientes, que faz com que a gente se torne realmente, né, outras pessoas, de acordo com as experiências vividas, e a gente fica tentando focar na gente naquele outro ciclo passado, que é aquele outro ser humano que a gente era, e aí a gente acaba sendo algoz de nós mesmos. Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante, a gente entender que é uma revisitação que tem que ser permanente, não é uma coisa pontual, é um exercício realmente necessário. Como podemos nos reconectar com a esperança de um recomeço, mesmo após um ano difícil? Que não é fácil. 2024 foi pesado. Foi em tudo, foi questão política, né? Muitas agressões, violência em geral, não é só num lugar. Então, muita gente passou por certas dificuldades de saúde, educação, muitas perdas, como você acabou de dizer. Então, assim, não é fácil. Eu acredito que desde 2020 a gente vem vivendo movimentos muito conscientes, na percepção pessoal, tá?
apesar de estar muito antenada aos estudos pós-pandemia aí, eu vejo que ainda não temos muitas coisas claras e evidenciadas, porque são coisas que vão se fechar ainda mais a longo tempo, né? Mas, assim, o que eu vejo é que desde 2020 a gente tem estado um pouco mais consciente, porém, ainda com muitos desafios, porque, querendo ou não, a pandemia ela foi muito desafiadora. Algumas pessoas relativizam, mas o período de ficar trancafiado, ver uma mudança tão grande, mundialmente dizendo, né, do que a gente vivenciou enquanto sociedade, é algo que ainda nos impacta. A gente nós somos mais os mesmos. Somos outros processos, vivemos outras circunstâncias. Então, eu vejo que 2024, ele, apesar de ter sido um ano desafiador, ele foi um ano que foi. No final das contas, foi um ano de aprendizado. Todo mundo sobreviveu aí, né? Todo mundo sobrevivendo. Então, o que eu vejo para os próximos anos é esperançar, independente do que aconteça no nosso movimento externo. A gente não pode ser refém daquilo que nos acontece externamente. Porque a vida, ela tá aí acontecendo e a gente não tem o controle disso. A gente não tem o controle de nada. A pandemia nos mostrou isso, que a gente não tem o controle de nada. A gente finge um autocontrole, né? Então, eu acredito que o que a gente precisa entender, enquanto há vida, a gente precisa viver. E como é que eu vivo? Da melhor maneira que me satisfaz, né? O que eu quero, o que eu gosto, o que me felicita, o que me empolga, né? O que me deixa triste, que eu posso experimentar aquela tristeza, mas sair dela em um determinado curto espaço de tempo, não ficar morando ali. Então, são perguntas, a gente deságua novamente no autoconhecimento, mas também a gente precisa ir nessa força, né, do esperançar, do que se eu estou aqui, eu preciso fazer alguma coisa. Por que eu estou? Existe a questão da cobrança do outro, né? Às vezes, como você falou, você experimentou uma situação e você está ali, existe sempre alguém que te cobra algo que você fala assim, sim, eu não posso viver isso. Quer dizer, eu agora teria que estar sempre assim, sabe? Ou seja, há uma cobrança também do outro. E isso, nessa questão do ciclo, teve uma pergunta sobre autoconhecimento que eu achei bem interessante, que ela colocou, sobre ser autêntico, né? Na questão até mesmo das nossas próprias escolhas, naquilo que é imposto pela sociedade. Como que nós poderemos lidar com isso aí? Teve a trendzinha mais famosa agora que teve no final do ano, né? Como eu posso ser triste se... Tive algumas críticas a essa trend. Porque como eu posso ser triste? Não, a gente é triste, a gente esteve triste, a gente vivencia sim a tristeza, se não a todo momento, em algum momento do dia, da semana, do mês. Então, como eu posso ser triste? Então, quer dizer que a tristeza, ela só está correlacionada a... Se eu tenho conquistas, então eu não tenho tristeza? E não é essa a relação. A tristeza, ela vai nos envolver por diversas formatações. E não, a gente tem muitas pessoas tendo infinitas conquistas e nem assim está experimentando de fato a alegria, né? E a alegria, ela também não está só correlacionada ao processo de conquistas palpáveis, como era as que a gente via lá na trend, né, nos postzinhos lá. Conquistei isso em 2024, alcancei isso, fiz isso. E aquilo que não é palpável, aquilo que não é visto, aquilo que não... Você não, às vezes, tá bem, mas você não consegue nem transformar em palavras, né? Então, eu percebo que a cobrança, ela já parte deste lugar, onde eu vejo até nas redes sociais, nesse movimento tecnológico, ou das pessoas que estão ao nosso redor, essa necessidade de impor como que a gente tem que ser e como a gente tem que fluir. E as redes sociais, ela tem sido um pouco algoz nesse sentido, né? Porque a gente fica tendo ali um barema de como a gente tem que se equiparar às nossas vidas. E isso acaba sendo adoecedor, muito adoecedor. Então, volta a olhar para dentro de si. Como diz o Legião Urbana, mentir para si mesmo sempre é a pior mentira. Sempre é pior, total. Adoro essa partezinha. Sempre digo. Então, eu acredito que é fazer esse exame mesmo de... Porque eu estou querendo atender o outro, né? Qual a necessidade? Que caminhos estão sendo levados a partir do momento que o outro ele tem muito mais poder sobre mim do que eu mesma? Né? Essa autocrítica a gente precisa fazer. Não que as pessoas que estão ao nosso redor, ou
ou as pessoas não nos inspirem, a rede social não nos inspire, porque eu acredito muito nesse poder do coletivo. Verdade. Né? Ontem eu até falei isso para a Luciana, eu falei, a gente precisa assim das pessoas, as pessoas, a gente não tem como viver sem elas são fonte. Às vezes a cobrança é até para tirar a gente da casinha, né? Botar a gente no... Só que tem aquelas de um modelo perfeito. Isso. É esse lugar que a gente precisa observar e fugir. Exato. Esse modelo condicionado de como a gente tem que ser. Né? De que se você está alegre, você tem que ser alegre o tempo todo. Se você está feliz, que você tem que conquistar algo. Sim, mas às vezes minha conquista ela não é material, ela é emocional. Né? E estou feliz ali, eu estou satisfeito ali. Então, esse lugar também de não nos equiparar o tempo inteiro. Na verdade, a gente não deve se equiparar com o outro. O outro não pode ser nosso barema. Nosso barema tem que ser nós mesmos. Verdade. O outro, ele serve pra gente de aprendizado, porque eu acredito que a gente cresce muito enquanto seres humanos nesse processo do relacionar. E o outro também nos serve para nos inspirar. Às vezes a nossa mente está muito fechadinha, num ângulo muito pequeno, e aí a gente conhece uma outra cultura, conhece outras pessoas, conhece outras formas de pensar, e aí isso nos empolga, nos estimula, nos motiva a sair um pouco do nosso lugar. Então, eu vejo as pessoas nesse âmbito, né? Elas são aprendizados, elas são inspirações, mas elas não podem ser nossos baremas, porque o outro é completamente oposto, diferente de quem eu sou. Mesmo sendo gêmeos, a gente sabe as nuances e as diferenças que cada um tem. Então, cada um tem sua própria dor, seu próprio calo, mas ao mesmo tempo suas próprias vitórias. Seu modo de existir é muito único. Muito bem. Como lidar com a sensação assim, de culpa ao deixar algo ou alguém para trás e encerrar assim, um novo ciclo? Porque a gente tem aquele de falar assim, eu vou encerrar minhas amizades, aí fica o outro jogando em direto lá nas redes sociais. E a tal da culpa, ela é um processo complexo. Toma uma aguinha, Grazi, por favor, respira. Obrigada. Que hoje... Eu vejo a culpa, ela muito relacionada com a questão da autoaprovação. Eu preciso ser aprovada. Eu preciso ser legitimada por esse outro. Porque quando eu estou muito consciente das minhas ações, automaticamente eu sei que vou ter consequências. O outro, se, por exemplo, como você cita aqui, como exemplo, que a gente, dentro desse conteúdo, a gente pode dizer de milhões de situações. Crença. Né? Isso. É vasto. Esse horário não vai dar. Não. Aqui, vou deixar logo o mês todo eu vindo aqui, a gente batendo esse papo, porque dá pano pra manga. Mas, quando você fala, por exemplo, de encerrar amizades ou circunstâncias, nesse critério, pegando como exemplo, muitas vezes, quando o outro não espera isso acaba sendo um lugar muito ruim para este outro. Mas quando você está consciente das ações e das atitudes que você está tomando, das escolhas que você está fazendo, eu gosto muito da ideia do diálogo, da conversa, sabe? Para mim, conversa é contrato. Então, quando eu contrato com o outro o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo, eu estou ali determinando os meus motivos. Se não há um processo de aceitação, a responsabilidade é do outro. Já não é minha. E a culpa, ela vai muito nesse lugar de eu assumir a responsabilidade que não me cabe. Eu assumir consequências que o outro sente que não são minhas. Então, por isso que eu preciso dividir o que é meu, o que é do outro. Mas também ter cuidado com essa necessidade de ser aprovada. Eu quero ser boazinha, eu quero ser benquista, eu quero ser amada, eu quero ser idolatrada, eu quero ser uma pessoa que não é vista como ruim, como péssima. Pronto, mas eu sou ruim. Eu sou péssima, se eu tomo tal atitude, eu sou isso? Não sou. Mas o outro me coloca. A responsabilidade é de quem me coloca. E aí a gente lida com as consequências dessa falta de comunicação. Porque aí é uma falta de comunicação, uma falta de interpretação sobre o que eu escolhi e sobre o que o outro escolhe. Às vezes você é julgada por coisas que você não fez e não tem o direito de se defender, né? Que as pessoas vão lá simplesmente... Hoje agora tá fácil, as redes sociais, você vai lá bloquear a pessoa e pronto, acabou. Mas emocionalmente dá para bloquear? Dá também. Agora, então, por favor, vocês dois deem a dica. Por favor. Eu sei até por que ela fez essa pergunta. Eu acho que Graça também... Eu acho que ela também sabe.
Se bloquear é a melhor escolha, né? Mas entender por que está se sentindo tão incomodado. Antes do bloqueio, né? Porque às vezes a gente vai na rede social e acha que é fácil, bloqueou, mas a gente não exclui pessoas assim. Né? Porque às vezes encontra pessoas e a gente tem que lidar com a situação emocionalmente. Existe um corpo que responde, né? Quando eu me sinto incomodado, então assim, não existe. Não é bem. Existe não é tão simples assim. Existe um exercício que eu faço de entender qual é o caráter de importância que eu dou àquele indivíduo. Que é o melhor caminho. É o melhor caminho. Às vezes não é tentar consertar, achando que simplesmente bloquear é a solução. É tentar compreender, né, todo ciclo de aprendizado, de evolução, que às vezes a pessoa está precisando passar por aquilo mesmo. Né? E os relacionamentos, ele é via de mão dupla. Quando um vai, o outro volta. Se sou eu estou indo e o outro não volta. Não adianta. Não é uma relação. Não adianta nem sofrer por isso. Não, aí, ou seja, é uma coisa que se finda. Eu só sigo andando sem precisar esperar que o outro volte e encontrar no meio do caminho. Faço mesmo, a minha história é igualzinha. Tá de acordo, tá legal, beleza. Então, né? Vamos continuar, né? Vamos continuar. Até porque, como ela falou, a questão há uma resposta corporal de tudo isso. Se você não sabe lidar com isso, o seu corpo vai falar e vai te dar uma resposta ruim para você, não para o outro. O outro está lá. Né? Diz que aqui é um veneno que você prepara e quem bebe é você mesmo, não é o outro. Como diz o Dr. Nerilton, essa conversa ainda vai render. Mas nós já chegamos já na nossa reta final. Mas eu tenho uma perguntinha final para fazer aí. Mas eu tenho uma perguntinha final. E lembrando nossos ouvintes que Graciele Ramos estará aqui conosco ainda em janeiro para falar de outro tema importante. Não vou deixar vocês curiosos, não. O próximo tema será agosto ou janeiro branco. Já estou no mês de agosto. Janeiro branco. Graça, antes da gente se despedir, eu gostaria que você pudesse resumir assim, o segredo de viver bem com os ciclos da vida em uma frase. Uau! Hoje eu estou pegando pesado com você, viu? Se ela fizesse uma pergunta dessa para mim, eu ia... Nossa! Não, mas a gente sempre tem uma palavra positiva. Você sempre posta lá nos seus status alguma mensagem do dia. Então traz essa mensagem pra gente aí, por favor, nossos ouvintes. De incentivo, de motivação. Eu acredito que se apropriar do lugar de que você é autorresponsável por tudo, né? Das suas próprias escolhas. E que a gente não controla nada no externo. A gente só controla no interno. E se eu controlo no interno, então eu faço a minha parte. E o resto da vida se propõe a me encaminhar para o melhor lugar, para as melhores circunstâncias, né? Desde que eu esteja consciente de mim mesma, do que eu quero, de onde eu quero ir, de onde eu estou, como eu me sinto. Eu acredito que essa chavinha, ela vira para abrir qualquer outra porta, mesmo que eu não saiba o que está lá do outro lado. Doutor Nerilton, só estou querendo dizer muito obrigado, aprendi muito, a gente conhece pessoas, nos alimentamos delas e eu tive o privilégio de poder ouvi-la. Nossa, gratidão. Para mim foi um grande prazer. Que bom. Quem quiser ir lá no consultório da doutora Graziele, quem quiser entrar em contato com a doutora Graziele, passa suas redes sociais, seu contato, por favor. Com certeza, podem me encontrar lá no Instagram, né? O Integralias Zen, que é meu Instagram, e o contato é o 77998739229. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e aguardamos você aqui ainda nesse mês de janeiro. Estamos encerrando, chegando aqui na final do nosso programa de hoje. Discutimos temas importantes e esperamos ter trazido uma nova expectativa para vocês. Gostaríamos de agradecer a todos os nossos ouvintes. Siga, acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro das principais notícias. Aí no @ponto-de-vista-news, @conquista-news e o @portal Notícias Bahia. Doutor Nerilton, muito obrigada. Estamos juntos aqui amanhã novamente, de 13 às 14 horas. E muito obrigado a todos.